Glória a Deus. Tivemos um pequeno problema aqui, amados irmãos. O vídeo foi encerrado de uma forma brusca aqui. Tem um pequeno problema aqui no notebook. Travou tudo aqui, irmãos. Eita, Deus maravilhoso. Mas estamos aqui novamente. Glória a Deus. Vamos aqui retornar à ministração da Santa Palavra de Deus. Estávamos falando sobre salvação nessa mensagem. No vídeo anterior, estávamos falando sobre a salvação, que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu e você. Você e eu. Você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você foi justificado. Justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo pagamento que Jesus pagou quando se ofereceu para morrer em nosso favor na cruz. Todos os pecados. Eu e você, toda a humanidade pecou. Desde Adão, porque somos filhos descendentes de Adão. Viemos da linhagem de Adão. E uma vez que Adão pecou, desobedeceu a Deus, todos vieram a pecar e o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. Então todos, irmãos, não há um justo sequer. Nós estávamos meditando na palavra, Romanos capítulo 3, verso de número 10. Diz assim a palavra, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, todos pecaram. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esses são as pessoas como eu e você. Todas as pessoas. Todos, não há exceção. Não há exceção. Não há exceção, irmãos. Todos necessitamos do perdão de Deus. Todos nos tornamos inimigos de Deus. Todos fomos feitos inimigos de Deus. Nós começamos esse vídeo perguntando a você, você tem inimigos? Todos, creio que a maioria disse que tem algum inimigo. E nós meditando na mensagem, a mensagem nos leva a concluirmos que todos nós fomos feitos inimigos de Deus por causa do pecado. E a palavra diz que nós fomos justificados, porque nós andávamos em guerra com Deus e fomos justificados mediante a fé. A fé em Cristo Jesus. A paz que hoje temos com Deus foi por intermédio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Mas a fé, irmãos, a fé não é algo que eu e você adquirimos. Não é algo que eu e você tem da nossa natureza, não, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. A fé, ela vem de Deus. Efésios capítulo de número 2, verso de número 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Não é pela minha obra, pela sua obra. Verso de número 9 diz assim, Efésios capítulo 2, verso 9. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é de obras. Como eu dizia, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer qualquer tipo de caridade, que você não vai ganhar o céu, se não for por Jesus Cristo. Porque
um só pecado te leva ao inferno. Então, a obra da salvação, ela é um dom de Deus. A obra da salvação é um dom que vem de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante o sacrifício de Jesus. Fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que estamos condenados ao inferno, fomos justificados pelo sacrifício de Jesus, pelo meio da morte de Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo. Então, o que eu aprendo? Que eu tenho que ter fé em Cristo para ser alcançado pela graça salvadora da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. A palavra diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então é um dom de Deus, ela vem de Deus, essa fé. Essa fé salvadora, irmão, ela não vem de mim e de você. Ela vem de Deus, ela vem do alto. É o nosso Deus que dá essa fé. Mas, pastor, como eu vou ganhar essa fé? Como eu vou ter essa fé salvadora? Como eu consigo isso? Vamos meditar. Como obter essa fé? Vamos meditar em Romanos, capítulo 10, verso de número 17. A carta de Paulo aos Romanos vai nos falar como obter essa fé de Deus, essa fé que é oriunda, essa fé que emana dos céus, essa fé que vem de Deus, esse dom de Deus que é ter a fé em Jesus Cristo. Amém? Como eu vou conseguir isso, pastor? Romanos capítulo 10, verso de número 17, vai dizer para mim e para você: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a mensagem de Cristo, ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O que você está fazendo nesse momento? Você que está me assistindo, eu sou o pastor Edinho Fernandes, da Igreja Caminho da Glória, aqui da cidade de Pirapozinho, Igreja Caminho da Glória, Comunidade de Fé. Estou falando hoje, o tema hoje é salvação. Salvação. E como eu consigo a salvação? No momento que nós estamos vendo tantas mortes, né? Falar em tantas mortes por causa do coronavírus, do causa da Covid-19, mas sem mencionar as mortes que pelo corona, pelo vírus, acontece todos os dias, morrem pessoas, todos os momentos tem morrido. A gente vê pessoas do nosso lado, pessoas do nosso convívio morrendo, né? Morrendo a morte, ela anda ao nosso redor, né? Então, irmãos, nós estamos aqui nessa terra de passagem, estamos aqui por um instante, por um momento. Tiago diz que a vida é como neblina, ela dissipa por um instante. Por um instante estamos aqui, por outro instante não estamos mais. E no momento que estamos vivendo uma pandemia na nossa nação, no momento que estamos presenciando mortes no mundo afora, centenas de mortes em países diariamente, e fora outros tipos de mortes, enfim. Vamos se preocupar com a nossa salvação, porque somos uma alma vivente, temos um espírito, e esse espírito que habita dentro de nós somos um corpo, matéria, somos pó, viemos do pó e do pó voltaremos, para o pó voltaremos. Mas nós, que habita em nós é um espírito, e esse espírito, ele vai para um lugar, ou ele vai para o céu junto de Deus, ou ele vai para o inferno. Então os velórios aí, as pessoas costumam dizer, nossa, descansou, né? Foi para Deus. Mas será que foi? Todos estão indo para Deus? Não. Se não for justificado por meio de Jesus Cristo, não vai. Não vai, não é pela obra, não é porque o que a pessoa foi aqui nessa terra, o que ela fez aqui nessa terra, não. Não é isso. Nós somos justificados
pela morte de Jesus Cristo na cruz. E como? Como que eu consigo isso? Como eu consigo ser justificado? Crendo em Jesus, pela fé em Cristo. E como eu tenho essa fé? Como eu obtenho essa fé? Pelo dom que vem de Deus. E como eu consigo obter esse dom de Deus? Pela pregação, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra, ouvir o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação. Não é esse evangelho raso aí, esse evangelho que muitos estão pregando aí, não, irmão. É o evangelho da salvação, é o evangelho, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. É dessa forma que nós aceitamos a pregação do evangelho, é dessa forma que nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra vivificadora, o evangelho que traz vida através de Jesus Cristo. A pregação, mas, pastor, mas todos ouvem, mas nem todos creem. Todos ouvem e nem todos creem, irmãos. A palavra diz aqui, ó, no verso 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías já disse lá, em Isaías capítulo 53, a partir do verso 1, Isaías disse, quem creu na nossa pregação, quem creu na pregação do evangelho, quem creu na palavra de Jesus, no evangelho de Jesus Cristo, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías pergunta, Senhor, já no livro de Isaías, no Antigo Testamento, Isaías, quando fala, em Isaías 53, quando menciona a pessoa de Jesus Cristo, quando ele fala do Messias, menciona, Isaías foi um profeta messiânico, falou muito da vinda de Messias, do Messias, falou muito da vinda de Jesus Cristo, do Filho de Deus, e quando ele no capítulo 53 diz, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Então muitos ouvem essa palavra, muitos ouvem o evangelho, mas nem todos creem na pregação. Nem todos creem que tem que entregar a vida para Jesus Cristo. Nem todos, irmãos. Quem creu na pregação de Jesus. O que acontece? As pessoas não acreditam, elas se rebelam contra a verdade de Jesus, elas se rebelam contra o evangelho de Jesus Cristo. Quando você não crê, acredita que a fé vem pelo ouvir a palavra da pregação. Quando você não acredita que a salvação vem por intermédio de Jesus Cristo, você está se rebelando contra o evangelho, contra a palavra de Jesus Cristo, contra o evangelho da salvação. Então, irmãos, a fé é um dom que vem de Deus. A fé é um dom que vem de Deus, como nós vimos em Efésios. E somos salvos pela graça. Pela graça. Mas temos que acreditar, mas temos que crer na mensagem da cruz. Temos que crer na mensagem do evangelho. Temos que crer a mensagem que é. Qual é? Acreditar e crer em Cristo. Crer em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o único caminho, que não há um outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por intermédio, senão por mim, diz Jesus Cristo. Se eu e você não acreditar nessa pregação, irmão, não acreditar nessa palavra, na mensagem da cruz, nós estamos condenados a ir para o inferno. A ir para o inferno, se não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Entenda isso. Eu quero que você compreenda isso, que a fé vem pelo ouvir a pregação. O que eu estou fazendo aqui agora? Pregando a salvação por intermédio de Jesus Cristo, pregando a palavra de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que Jesus nos deixou para podermos acreditar, crer, ouvir, aprender. Por quê? Porque o evangelho, irmão, Romanos capítulo 1, verso de número 16, vai dizer para mim e para você, quando nos ensina, que a palavra nos ensina que a justiça é pela fé. Fomos justificados
Porque éramos, repito, éramos inimigos de Deus, fomos tidos como inimigos de Deus por causa do pecado, estávamos em guerra contra Deus por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, e fomos justificados por Cristo, pela morte na cruz. Fomos aceitos por Deus por intermédio de Jesus Cristo. E essa ação da justiça de Deus, essa ação veio por intermédio de Jesus, porque cremos no Evangelho, cremos na palavra de Deus. Verso de número 16, 1,16 vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, repito, pois não me envergonho do Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que eu estou levando para você nesse momento, para mim e para você. O Evangelho da salvação. Eu não me envergonho de pregar a salvação. Eu sei que muitas pessoas vão passar por esse vídeo e vão deixar o vídeo para lá, mas eu não me envergonho de pregar Jesus, de pregar a salvação. Não, a palavra diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus para salvar vidas. Deus nos chamou, Jesus nos chamou para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, para ser boca dele, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos feituras de Deus, somos criaturas de Deus, mas fomos separados de Deus por causa do pecado. Há necessidade de ouvir o Evangelho, aceitar o Evangelho, aceitar Jesus Cristo, ser convertido, ser aceito por Deus, ser justificado por intermédio de Jesus, para ganharmos a salvação pela graça de Deus. E a palavra diz, é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Você tem que acreditar, você tem que crer na pregação do Evangelho. Mas como eu disse, quem creu, Isaías perguntou em Isaías 53, quem creu na pregação do Evangelho? Porque a fé vem pelo ouvir o Evangelho. Quem creu? São poucas as pessoas que acreditam na palavra de vida, palavra do Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Aquele que é justificado por Jesus, viverá por fé. Eu e você temos que ter fé. No momento que nós estamos passando, o que mais temos que trabalhar é a nossa fé. Hoje estamos aqui cultuando a Deus na campanha Rompendo em Fé. O que nós mais temos que ter nesse momento, essa situação que o país está vivendo, irmãos, é fé em Deus, é fé em Jesus Cristo, é acreditar que Ele pode tirar nós dessa situação, é acreditar que Deus pode mandar embora todo esse mal dessa terra, é acreditar que o nosso Deus, nas suas infinitas misericórdias, pode poupar essa nação dessa mortandade que está assolando todas as outras nações. É pela fé. E essa fé vem por intermédio dele próprio, de Jesus Cristo. É uma obra de Deus, é um dom de Deus. E quanto mais somos provados e tribulados, mais a nossa fé aumenta. Mais a nossa fé aumenta. Quando você passa por provações, por tribulações, por desertos, Deus permite para que a nossa fé seja aumentada, seja solidificada, seja fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo. Há um momento que nós estamos vivendo, irmãos, esse momento ele tem que ser, na nossa vida, algo que venha nos edificar. Algo que venha transformar, não é à toa que tudo isso está acontecendo. Há um propósito atrás de tudo isso. Há um propósito de Deus atrás de tudo, de toda essa pandemia, dessa situação que o mundo está vivendo.
O homem é soberbo, é orgulhoso. Ele rejeitou o evangelho, ele rejeita a palavra. Eu disse aqui que nem todos creem na palavra da salvação. O homem acredita no seu próprio braço, na sua própria força. Ele estriba no seu próprio conhecimento. Ele não aceita Jesus Cristo. Ele é rebelde contra Deus. O mundo se rebelou contra Deus. A justiça do Senhor está sobre a terra. A justiça do Senhor está sobre a terra. Há um novo momento da igreja de Jesus. O momento é de nós nos convertermos o nosso coração a Jesus Cristo. Ouvir a mensagem da cruz. Ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que salva vidas. O Evangelho da salvação. É por intermédio desse Evangelho que eu e você vamos ser salvos da ira vindoura, da justiça de Deus, do juízo vindouro. A ira de Deus, verso de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Está na palavra, irmão. Romanos capítulo 1, verso de número 18. Acompanha comigo aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem pratica a injustiça. O homem é mau. O homem é mau. A natureza do homem é má. A justiça de Deus está sobre a terra. Temos que clamar o nome do Senhor. Temos que converter os nossos corações. Se converter dos maus caminhos. Buscarmos a verdade da salvação. A verdade, o evangelho da salvação. O evangelho de Jesus Cristo. Convertermos os nossos maus caminhos. Sermos aceitos novamente por Deus. Através de Jesus Cristo. Porque, verso número 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. São percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revela, irmãos. Pastor, eu não consigo acreditar em Deus, eu não consigo acreditar em Jesus Cristo. Deus se revela, os homens são indesculpáveis, porque desde a criação da terra, Deus se fez visível ao homem, através dos seus atributos, através da sua obra, através da criação, desde o princípio do mundo. Elas são percebidos pelas coisas que Deus criou, pela natureza, pela perfeição de toda a obra de Deus. A obra de Deus, ela é perfeita. A criação do Senhor, ela é perfeita. Olha para mim e para você, irmão. Tudo ajustado. O corpo humano, a criação do próprio indivíduo, o próprio ser humano, no ventre da mulher. É uma obra que foi feita pela mão de Deus. A natureza. Então Deus se faz visível aos olhos do homem por tudo aquilo que ele criou e tem criado. O homem é indesculpável, dizendo que não acredita em Deus, que não acredita na palavra de Deus, que não acredita na palavra da salvação através do Filho amado Jesus Cristo. O homem é indesculpável porque Deus se revelou em tudo isso, em tudo que ele fez, porque tudo que ele faz é perfeito. Tudo que Deus faz, ele é perfeito. Então, quando você se rebela contra a verdade de Jesus, você está se rebelando contra o próprio Deus. Se você não aceita o Evangelho, você está se rebelando contra o próprio Cristo. Mas você pode viver sem Cristo aqui nessa terra. A maioria das pessoas vivem sem Jesus nessa terra, sem entregar a vida para Jesus. Agora eu te falar uma coisa para você. Viver sem Cristo você pode, mas morrer sem Ele
morrer sem Jesus, morrer sem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode? Será que nos velórios a gente pode dizer que todos foram a Deus? Porque sabemos que todos foram, por intermédio da sua palavra, sabemos que todos foram feitos inimigos de Deus, que todos vivem em guerra com Deus, e que essa paz, essa guerra só é desfeita, essa paz só chega, essa paz com Deus só chega pela justificação de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pela salvação na cruz. Agora, se você morrer, você pode até viver sem Jesus, mas se você morrer sem Jesus Cristo, irmão, você vai morrer inimigo de Deus. E como que Deus pode aceitar o inimigo? Aquele que morreu em pecado, aquele que não foi justificado por Jesus Cristo. Entenda isso, irmão. Entenda a oportunidade que Deus está te dando, essa mensagem. Deus está te dando agora, de reconciliar você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você que está afastado, Deus está te chamando para reconciliar com Ele, reconciliar com Jesus Cristo. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que ainda se rebela contra Deus, há tempo ainda. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Há tempo ainda de você aceitar Jesus Cristo. Há tempo. Você que ainda vive, você que está me vendo, há tempo ainda de se entregar. Você que tem que se reconciliar, você que está em pecado, você que está vivendo uma vida de pecado, há tempo de se arrepender e voltar para Jesus. Entregar os seus caminhos a Jesus Cristo. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Jesus está te chamando. Muitos vão dizer: eu acredito em Jesus. Né? Mas, pastor, o senhor está dizendo aí que a gente tem que entregar a vida para Jesus, tal, que a fé... Eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e entregou a sua vida aqui na terra. Mas só isso não basta. Só acreditar não basta. Só crer não basta. A palavra diz que o diabo, ele crê também, chega a tremer. A palavra diz que o diabo, ele crê e treme. Não basta só você crer em Cristo. Não basta. Essa fé salvadora, ela não vem só pela crer que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o Filho de Deus. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? No Evangelho de João, no capítulo 3, João conta uma história, conta uma passagem, na qual um certo homem chamado Nicodemos, um homem fariseu, um homem religioso da época, um homem temente a Deus, um homem que acreditava em Deus, uma certa noite foi conversar com Jesus Cristo e perguntou para Jesus, sabendo que Jesus era alguém vindo de Deus, vindo da parte de Deus. E no diálogo entre Nicodemos e Jesus, Jesus olha para Nicodemos e diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a palavra diz que não basta apenas acreditar, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo. Senão eu não vou ver a Deus. Não basta apenas acreditar, repito, não basta apenas crer, eu tenho que me entregar, me converter e nascer de novo. E Jesus continua. E Nicodemos pergunta para Jesus, como? Como um homem pode nascer de novo? E Jesus vai dizer para Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito, morrer para o mundo e nascer para Cristo, nascer em Espírito.
Quem é nascido da carne, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, nós temos que receber de Deus o Espírito dele, temos que aceitar Jesus, reconhecer que ele, crer na pregação da salvação, aceitar Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, entregar, sermos batizados nas águas, que simboliza a iniciação, batismo simboliza a iniciação, sepultamento do homem carnal e nascimento do homem espiritual, da pessoa espiritual, recebendo o Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, selado por Deus, como Filho de Deus, justificado aí por Jesus Cristo, nascido em Espírito. Então tem que ter conversão, tem que nascer de novo. Não podemos continuar na carne, não podemos continuar como inimigos de Deus. Nós temos que ser convertidos, não apenas convencidos. Porque nós temos hoje igrejas de pessoas convencidas. O que nós temos hoje é pessoas convencidas e não convertidas. E Jesus está me chamando e chamando a você a converter o nosso coração, como ele falou para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo, converter o coração. Converter o coração. Então, irmão, irmã, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a salvação, a minha salvação e a sua salvação, só vem por intermédio de Jesus Cristo. Que eu e você fomos inimigos de Deus, instituídos inimigos de Deus, através de tudo isso na palavra. Que fomos aceitos por Deus através do sacrifício, fomos justificados por meio de Jesus Cristo, pela fé em Cristo. E essa fé é um dom que vem de Deus. E a fé vem pelo ouvir a pregação de Jesus, ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos negar o Evangelho de Jesus. E temos que, uma vez que ouvimos a pregação, cremos na pregação do Evangelho, temos que nascer de novo, temos que nos converter a Cristo, negarmos a nós mesmos e seguir a Jesus Cristo. Aí alcançaremos a salvação. Aí alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Porque estamos aqui um tempo só apenas, irmão, nessa terra. Viemos aqui nesse lugar apenas para nos reconciliar com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Estamos aqui por um tempo. Quantas pessoas têm morrido em nossa volta? Pessoas novas, jovens, idosos, crianças, vítimas de acidente, vítimas de doenças. Tempo que os noticiários só mostram mortes e mortes e mortes. Porque as mortes acontecem todos os dias. É que os noticiários não ficam falando disso. Agora estão falando por causa da pandemia. Estão falando de mortes pela pandemia do coronavírus. Repito, mas quantas pessoas têm a vida ceifadas por infarto, pelo câncer, pelo derrame, AVC, enfim, por acidentes, por assassinatos, pela violência. Quantas vidas são ceifadas diariamente? Se a pessoa não morrer em Cristo, irmão, ela não vai tomar o caminho de Deus, não vai, o Espírito não vai a Deus, porque somos, repito, fomos tidos como inimigos de Deus por causa do pecado que habita a nossa carne, na minha carne e na sua. Só somos justificados por intermédio de Jesus Cristo. Quando eu e você aceita Jesus como Senhor e Salvador pela fé em Cristo. Mas acontece que esse tipo de pregação, essa palavra, que quando pregada, ela não atrai olhares. Os ouvidos das pessoas não se atentam quando se fala de pregação de salvação, pregação do Evangelho. Não. Quando se para na frente de um
de uma rede social ou dentro de uma igreja, e o pregador da palavra, o mensageiro de Jesus, o ministro da Santa Palavra de Cristo, fica ministrando a salvação por intermédio de Jesus Cristo, que tem que se converter, que tem que entregar a sua vida, que tem que se arrepender dos maus desígnios, dos maus caminhos. Esse tipo de palavra, esse tipo de pregação, ele não atrai olhares, ele não atrai pessoas, ele não atrai ouvidos. Paulo, no livro de 2 Timóteo, vamos meditar. Paulo, no livro de 2 Timóteo, vamos abrir no livro de 2 Timóteo, vamos procurar aqui 2 Timóteo, ele vai falar para o seu discípulo amado, Timóteo, Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 2. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Qual é a palavra? A palavra de Cristo, a palavra da salvação. Prega a palavra da salvação. Insista em pregar a palavra da salvação. Persevere pregando a palavra da salvação. Porque essa palavra da salvação é que vai levar a pessoa a crer em Cristo. Essa pregação que vai levar a pessoa à salvação por intermédio de Jesus Cristo. A fé, pela fé em Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus, ouvir o evangelho de Jesus. Quer seja oportuno, quer não, quer tenha oportunidade, quer não, continue pregando o evangelho de Cristo. Corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo, irmãos, que as pessoas não suportarão ficar ouvindo pregação. Não vai gerar, não vai atrair pessoas, não vai atrair olhares, não vai atrair curtidas, não vai atrair visualizações. Esse tipo de pregação não traz visualizações. Esse tipo de pregação não atrai ouvidos. Quem creu na pregação do Evangelho de Jesus? Diz a palavra. Porque não suportarão ficar ouvindo isso. Pelo contrário, diz Paulo, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos seus ouvidos, e recusarão dar ouvidos à verdade. Qual é a verdade? O evangelho da salvação. Entregando-se a mitos, entregando a fábulas. As pessoas não suportarão ficar ouvindo a pregação do evangelho da salvação. Vão buscar pessoas, pregadores, que acalhentem os seus corações, que possam suprir as necessidades da sua própria carne aqui nessa terra. Elas buscarão esses mestres, esses pregadores, esses pastores, esses missionários, esses mensageiros. Eles não suportarão ficar ouvindo alguém ficar pregando a salvação, que a vida aqui nessa terra só é uma passagem, que nada desse lugar levaremos, que esse lugar aqui, estamos aqui para unirmos com Deus através de Jesus Cristo, que tudo vai perecer aqui nessa terra, não ficará pedra sobre pedra. O que estamos vivendo aqui nesse momento, irmãos, nesse mundo, não somos nada. Deus está mostrando que nós não somos nada. Cadê a soberba? Cadê o orgulho? Cadê a ganância? Cadê a arrogância? Cadê a prepotência? Cadê o dinheiro que tudo compra? Cadê? Diante
Diante dessa doença que nós estamos aí vivenciando, ninguém é nada, o dinheiro não significa nada. Morre pobre, morre rico, morre milionário, morre famosos, morre pessoas desconhecidas, mas morrem. Morrem, todos morrem. Mas que caminho eles estão tomando? Que caminho que o espírito deles estão tomando? Será que estão sendo recolhidos por Deus? Será que aceitaram Jesus Cristo? Será que ouviram a palavra da verdade? Será que tiveram paciência de ouvir a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus? Ou recusaram o evangelho? Ou buscaram fábulas? Buscaram palavras que acalentassem os seus ouvidos, os seus corações, as suas concupiscências da sua carne? Há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, Paulo já escrevia sobre isso, que chegaria um tempo que as pessoas não suportariam ficar ouvindo isso. Alguém falando da salvação, alguém falando que tem que entregar a vida para Jesus, alguém falando que a vida nessa terra é tida como aflição, que a porta é estreita, que o caminho da perdição, o caminho do pecado, o caminho do inferno é largo. A porta para o inferno é largo e muitos passarão por ela, diz o Senhor Jesus. É chegada a última hora. Deus está chamando para que eu e você, todos nós, nos voltemos para Jesus Cristo. Que a igreja de Jesus se purifique. Que a igreja de Jesus, que a noiva do Cordeiro, se purifique. Porque o noivo está próximo, a volta do noivo está próxima. Não somos nada. A nossa arrogância não é nada. O nosso dinheiro não é nada. A nossa prepotência não é nada. Não adianta você ser famoso, não adianta você ser um pregador famoso, não adianta você ser uma pessoa famosa aqui nessa terra. Tudo vai ficar aqui nessa terra. Você tem que ser reconhecido por Deus, lá na eternidade. É para lá que nós vamos. Mas se morremos em Cristo, iremos a Deus. Se morremos sem Cristo, iremos para o inferno. Iremos para o lago do fogo do inferno. É uma pregação dura. É uma pregação que ninguém quase... As pessoas não aceitam. A maioria das pessoas não aceita a verdade. Recusam ouvir a verdade. Buscam para eles mestres conforme a sua concupiscência, conforme a coceira nos seus ouvidos. Quem creu na palavra do Senhor, quem creu no evangelho do Senhor, Jesus está te chamando, Jesus está te convidando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz de Jesus Cristo chamando aí. Acredite na pregação do evangelho da salvação. A fé vem pelo ouvir a tua palavra, Senhor. Deus está te chamando. Deus quer se reconciliar com você. Deus quer se reconciliar com você. Você que está me ouvindo agora. Você que estava distante do caminho do Senhor. Você que se afastou do Senhor. Ou você que ainda não entregou a sua vida a Ele. Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Senão não vai ver o reino de Deus. Não basta você viver uma religião. Não basta você frequentar uma igreja. Você tem que se converter a Jesus Cristo. Somente é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único caminho. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Se não se converter, não acreditar na pregação do Evangelho. Não receber de Deus o dom da fé. O dom da fé. A graça de Jesus, a graça de Deus. Através do Evangelho, através da salvação da cruz.
Aleluia, Jesus, aleluia. Deus está te convidando. Deus está te convidando, irmãos. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se dos seus maus caminhos. Confesse Jesus, confesse Jesus. Você, irmão, você foi justificado por Cristo. Por Cristo, nós não somos mais escravos do medo, não somos escravos do pecado, não. Jesus te chamou. Jesus te chama pelo seu nome. Ouça agora a pregação do Evangelho da salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele. Você não é mais escravo do pecado. Jesus te libertou quando Ele morreu na cruz. Você foi justificado pelo sacrifício de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Você não é mais escravo do medo. Você e eu não somos mais escravos. Nós não somos mais inimigos de Deus. Antes de nascer, Fomos aceitos por Ele novamente. Jesus Cristo fez essa reconciliação. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, irmãos. Agora podemos crer na palavra. Agora podemos ter a convicção e a certeza que quando sairmos desse mundo, o nosso espírito vai a Deus, vai ser aceito por Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos do Senhor. Porque nós não somos mais escravos do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Jesus reconciliou. Jesus justificou a mim e a você. Nós não somos mais escravos do medo. Somos filhos do Pai. Somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos encerrando essa transmissão. Vamos encerrando esse culto ao Senhor. Só lembrando a vocês que domingo teremos novamente um culto ao Senhor, direto da nossa igreja, Caminho da Glória, Comunidade de Fé, pela rede Facebook. Você desde já é convidada, desde já você é convidado. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o seu grupo de amigos, para que essa palavra da salvação chegue ao coração das pessoas. Porque como nós aprendemos hoje, a fé em Cristo vem pelo ouvir a palavra. Que essa palavra, que essa pregação da salvação chegue à sua casa, chegue à pessoa da sua família que ainda não entregou a vida a Jesus, chega aos seus amigos, chega aos seus inimigos, chegue por todo mundo, pelos confins dessa terra. Há necessidade que você me ajude a compartilhar essa mensagem. Eu não quero fama para mim, eu não quero isso, eu quero que as pessoas ouçam a voz de Jesus Cristo. Que o meu eu diminua, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Que o nosso eu diminua, para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Mas por isso me ajude compartilhando essa mensagem, divulgando a palavra de Deus. Eu quero convidar você, então, irmãos, a estar comigo novamente, domingo, às 20h15. Domingo é um dia muito especial na minha vida, é meu aniversário. 5 de abril é meu aniversário.
Estarei completando domingo 47 anos de idade. Amém? Eu queria dividir algo com você domingo à noite, a partir das 20 horas e 15 minutos. E domingo, também é um dia especial na qual estaremos levantando um jejum pela nossa nação. O nosso presidente da República, o nosso presidente, a nossa autoridade máxima, por intermédio do apóstolo Hermínio, Luiz Hermínio, que está sendo usado muito por Deus, irmãos. Deus está usando aquele homem grandemente. Deus falou com ele, e ele, numa das suas pregações, levou essa mensagem ao presidente da República. Como nos dias de Jonas, vamos meditar um minutinho, vamos encerrar a mensagem do Senhor. Eu convido a vocês a meditar no livro de Jonas. Jonas, capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez ao Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era uma cidade muito importante para Deus. E de 3 dias a percorrê-la, começou Jonas a percorrer toda a cidade, o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será destruída. Aí os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou-se então a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por um mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem bebem água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus e converteram, cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas pregou na cidade, amando de Deus, na cidade de Nínive, que Deus ia destruir aquela cidade, que a justiça de Deus cairia sobre aquela cidade. E o povo ouviu a mensagem de Deus, chegou a mensagem de Deus até o rei daquela cidade, e ele proclamou um tempo de jejum, e proclamou para que o povo se convertesse, se arrependesse, se convertesse. Então, domingo, irmãos, a autoridade do nosso país, o presidente da República, veio e convidou a nação, independente da religião, a levantar-se um clamor ao único Deus e verdadeiro Deus, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Um dia de jejum. Então você faça um jejum na sua condição aí, você que está me ouvindo, nas suas condições físicas. Jejue pela nação Brasil, para que esse mal saia da nossa nação, para que essa doença saia dessa nação, para que a mão de Deus esteja protegendo a nossa nação, o nosso povo, o povo brasileiro. Oh, Deus está chamando eu e você. E eu quero terminar com a mensagem do livro de Salmos, capítulo 9, verso de número 10. Salmos capítulo 9, verso de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara. Em ti, Senhor, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas. Nós sabemos que o nosso Deus não desampara aqueles que o buscam verdadeiramente de coração.
Então você é convidada, você é convidado a buscar o nosso Deus no profundo do seu coração, a orar ao Senhor pela nação, a orar ao Senhor pela sua família, a buscar a face do Senhor em oração e em jejum. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Lembre-se, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pela sua vida agora para a gente encerrar em nome de Jesus. Peço que todos curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero louvar a Ti, agradecer a Ti, Pai, por essa palavra da salvação que o Senhor colocou em meu coração e meus lábios. Que essa palavra possa ter entrado aos ouvidos das pessoas, ao Senhor, e ter chegado ao coração. Que haja, Senhor, arrependimento, que haja transformação de vida, que haja restauração, Pai, de pessoas, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, todas as cidades, todo o nosso estado, todos os estados dessa nação, abençoa essa nação, abençoa as autoridades, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a pessoa do presidente da República, Deus, autoridade máxima dessa nação, abençoa, Senhor, todas as nações, Senhor, repreenda esse mal, desde já, Senhor, eu repreendo esse mal em nome de Jesus, decreto, Deus, o fim dessa pandemia, eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo, o fim dessa pandemia sobre essa nação, sobre todas as nações, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, de todas as nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor venha abençoar a nossa vida, abençoar a nossa casa, a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Eu sou apenas um servo e te abençoo no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Acredite na palavra do Senhor, acredite no Evangelho da salvação. E lembre-se, viva sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.